O Brasil colonial, 1443 e 1580, João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia, resumo, parte 8. A tessitura dos sincretismos, mediadores e mesclas culturais no Brasil colonial. A história tradicional muitas vezes nos conta que os europeus chegaram, impuseram sua cultura e dominaram tudo. Mas a realidade foi muito mais complexa e interessante. Este capítulo nos convida a olhar para esse primeiro século de colonização não como uma simples imposição, mas como um grande e contínuo processo de encontro, troca e mistura. Uma verdadeira tessitura, como um tecido sendo cuidadosamente tramado por muitas mãos diferentes. Os fios eram as culturas portuguesa e indígena, e os artesãos eram os mediadores culturais. Quem eram esses mediadores? Eram pessoas que, por destino ou escolha, viviam no limiar entre esses dois mundos. Náufragos portugueses que foram acolhidos pelos índios e adotaram seus costumes. Jesuítas que, para converter, precisaram primeiro entender e traduzir a fé cristã para a língua e o pensamento tupi. Chefes indígenas astutos que viram nas alianças com os portugueses uma chance de vencer velhas rivalidades tribais. E seus filhos mestiços, os mamelucos, que carregavam dentro de si as duas heranças e se tornaram os grandes desbravadores dos sertões. O autor começa nos lembrando que Portugal já era ele mesmo uma espécie de fronteira da Europa. Um reino formado na convivência e no conflito com outros povos, o que talvez tenha dado aos portugueses uma certa flexibilidade para se adaptar aos trópicos e se misturar com outras culturas. E é aí que entram os conceitos-chave: sincretismo e aculturação. Longe de serem simples misturas, são vistos aqui como processos dinâmicos, de mão dupla. Sim, os indígenas absorveram elementos europeus, mas os europeus também se indianizaram. Essa mestiçagem cultural é o grande tema por trás de todas as histórias que vamos ouvir. E que histórias? A primeira nos leva aos náufragos e degredados. Estes foram os verdadeiros pioneiros, muito antes dos governadores e donacários. Deixados na costa como castigo ou sobreviventes de naufrágios, homens como João Ramalho, em São Vicente, e Caramuru, na Bahia, foram obrigados a mergulhar de cabeça no mundo indígena para sobreviver. Eles aprenderam a língua, lutaram como guerreiros, casaram-se com filhas de chefes e participaram de rituais. Eles se tornaram, em muitos aspectos, indígenas. Mas quando a colonização oficial começou, esse mesmo conhecimento os tornou peças-chave. Eles serviram como intérpretes, guias e aliados, usando sua influência para ajudar os portugueses a se estabelecerem. Eram, assim, uma ponte viva entre os dois mundos. Mas e os jesuítas? Eles chegaram com a missão clara de converter e civilizar os nativos, apagando costumes como a poligamia e a antropofagia. Um projeto, em tese, totalmente contrário à mistura. No entanto, para ter sucesso, eles mesmos se tornaram mediadores culturais. A grande arma foi a tradução. O padre José de Anchieta não apenas aprendeu o tupi, ele codificou sua gramática, criando a língua geral, que se tornou a língua franca da colônia. Ele traduziu conceitos: Deus virou Tupã, o diabo virou Anhangá. Criou peças de teatro que misturavam santos católicos com a musicalidade indígena. Alguns padres, como Francisco Pinto, foram tão longe nessa imersão que chegaram a imitar os pajés, quase como feiticeiros da evangelização. O paradoxo é fascinante. Para combater a cultura indígena, tiveram que mergulhar nela profundamente. E os índios? Seriam apenas vítimas passivas? De modo algum. Muitos chefes indígenas eram estrategistas brilhantes. Eles enxergaram os portugueses através das lentes de suas próprias guerras e alianças tribais.
ao se aliarem aos recém-chegados, esperavam ganhar vantagem sobre seus inimigos de longa data. Tibriçá, em São Paulo, e Araribóia, no Rio de Janeiro, são exemplos clássicos. Sua aliança foi absolutamente vital para a sobrevivência e expansão portuguesa. Em troca, eles receberam armas, ferramentas, honrarias e até mesmo terras. Muitos foram batizados e receberam nomes portugueses, num claro processo de aportuguesamento que beneficiava ambos os lados. Eles não eram marionetes, eram parceiros numa negociação complexa. Por fim, temos os mamelucos, os filhos deste encontro. Figuras como Domingos Fernandes Nobre, o Toma Caúna, personificam a ambivalência total. Criado entre os índios, era um guerreiro tatuado, com várias mulheres, que participava de rituais tradicionais, mas também era um sertanista, a serviço dos colonos, liderando expedições para capturar outros índios. Ele podia, num mesmo dia, rezar o rosário e dançar um ritual indígena. Os mamelutos eram a encarnação viva da mestiçagem, e sua dupla lealdade foi instrumental para a conquista do interior do Brasil. Concluindo, a formação cultural do Brasil não foi uma imposição simples. Foi uma teia complexa, tramada por uma multidão de personagens fascinantes que navegaram entre dois universos. Náufragos que viraram reis, padres que viraram tradutores, chefes indígenas que viraram cavaleiros e mestiços que eram duas coisas ao mesmo tempo. Olhar para essa tessitura dos sincretismos é entender que nossa cultura nasceu desse diálogo intenso, conflituoso, mas incrivelmente criativo, muito mais rico e interessante do que uma história de dominadores e dominados poderia jamais sugerir.